Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E o nosso tema de hoje é ética e moral. Eu sou Luiz Vieira, o seu professor de filosofia. Mas antes da gente começar, aproveite e se inscreva. Você não se inscreveu ainda no meu canal? O que está esperando? Vai lá, basta um cliquezinho, você não paga nada e receberá em primeira mão todas as notificações, nossas aulas, dicas e muito mais. Então vai lá, se inscreva no YouTube, professorluizvieira.escritor. E então, eu quero logo aproveitar para mandar um grande abraço aos meus alunos da Escola Euclides Figueiredo, um grande abraço também aos meus alunos da Escola Janelas para o Mundo. Daqui a pouco, se Deus quiser, vamos estar aí em aula presencial, quando uma certa quantidade de pessoas estiver vacinada. Vamos ter fé, mas enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Todo mundo aí usando máscara quando sair, evitar a qualquer custo aglomeração, só lembrando que o vírus está aí circulando no nosso meio, a vacina está muito lenta, então só há uma maneira de você se proteger e proteger as pessoas as quais você ama. É usando máscara e mantendo o distanciamento. Ah, e não tem aquele negócio, eu dei só uma saidinha, fui só na casa de um amigo, era uma reuniãozinha com pouca gente. Não importa, gente, vamos nos proteger, porque afinal de contas, a sua vida é o que mais conta. Então vamos lá, você já ouviu falar sobre moral, sobre ética? Claro que já. A gente usa essa palavra constantemente, mas muitas vezes nós não paramos para refletir, para entender o que é moral, o que é ética, qual é a moral que eu vivo, qual é a minha ética, será que eu vivo de forma moral, imoral ou amoral? Então hoje nós vamos ver esses conceitos baseados na filosofia. Bom, primeira mão, vamos lembrar de uma palavrinha que nós estudamos logo lá na primeira aula, a etimologia. O que é etimologia? É a origem das palavras, é o significado, ou seja, o significado e a origem das palavras. Então, etimologicamente, ética vem do grego e significa a maneira de ser, um comportamento, atitude. Já a palavra moral vem do latim, palavra de origem latina, que se escreve moralis, que quer dizer também costume, a forma como você vive em sociedade, seus hábitos. Então você pode ver que é muito parecido. Será que tem diferença? A única diferença que nós vimos até aqui é que uma vem do grego, no caso a ética, que se escreve ethos com TH, e a outra vem do latim, que é a moral, do latim moralis, referente a costumes, tradições. Mas qual é realmente o significado prático dessas duas palavrinhas? Vamos lá. A moral realmente é um conjunto de comportamentos, é um conjunto de regras, normas de uma sociedade. E esse conjunto de comportamento, essas regras, essas normas, elas dependem muito da realidade, do tempo de cada sociedade. De cara, nós podemos dizer que a moral, ela não é universal. Ela depende muito da tradição daquela sociedade, do lugar onde você vive. Por exemplo, andar nu, aqui para a nossa realidade ocidental, é uma coisa considerada imoral. Você pode até ser preso. É considerado até um crime, é um atentado ao pudor. Porém, se você for numa sociedade, por exemplo, numa tribo indígena, andar nu é uma coisa natural, é um gesto natural. Então, os índios andam nus, e se você for visitar uma tribo e de repente sentir vontade de ficar nu, ninguém vai te condenar, ninguém vai te olhar com olhos assim, dizendo tratar com atentado ao pudor. Então, com esse exemplo, eu quero te mostrar que a moral, ela não é universal. Trata-se de costumes, de tradições, dependendo da realidade, da tradição de cada povo.
Então, podemos até reduzir mais isso. Podemos dizer que a moral depende até dos costumes do seu grupo social, da sua família. Numa mesma sociedade, nós temos famílias com conceitos de moral diferentes. Está entendendo? Já a ética é uma moral. Nós chamamos a ética é uma filosofia moral. É a forma de você estudar a moral, de você questionar a moral. Olha só, enquanto a moral é o conjunto de costumes, são as tradições, aí vem a ética, que é a forma como você analisa racionalmente, cientificamente a moral. É a maneira de questionar, por isso que nós chamamos a ética de filosofia moral. É a maneira de eu questionar o que está certo e o que está errado, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, enfim. Então, podemos... eu ouvi uma certa vez uma definição que eu achei bem interessante. A moral é aquilo que você faz em público, quando todo mundo está te vendo. Já a ética é aquilo que está dentro de você, a sua consciência, aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Por exemplo, se você está com um lixo na mão, você tomou ali um refrigerante e está com a latinha e você não tem nenhum princípio de moral, para você não é errado jogar a latinha no chão, você vai e joga a lata lá na via pública. Para você aquilo é um ato normal, então é uma coisa amoral, você não tem consciência que aquilo é errado. Mas quando você tem consciência, você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa educada, você tem consciência que não deve sujar a via pública. Então você dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, ninguém está vendo, você joga ali a latinha. Ou seja, você tem consciência que aquilo é um ato imoral. Não é legal sujar a via pública, mas ninguém está vendo ali, você joga. Você age de acordo com a sua consciência. Então, com esse exemplo, eu te trago um conceito. A moral, ela depende da sua consciência. Só é um ato moral quando se há liberdade. Não dá para você impor a moral. Tem que haver liberdade, tem que haver... É um ato de reciprocidade. Ou seja, eu faço aqui um pacto com você, nós vamos cumprir a palavra. É um ato de reciprocidade. Eu tenho que ter a vontade de cumprir aquele pacto, de fazer aquela atitude que a sociedade considera boa. Por outro lado, você também tem que fazer. Quando uma das duas partes quebra essa regra, é o que nós chamamos de ato imoral. O amoral é quando a pessoa não tem consciência. A criança, por exemplo, se ela faz uma coisa errada, se ela joga um lixo no chão, ela não sabe que aquilo é errado, ela está fazendo um ato amoral. Assim também como uma pessoa que tem algum distúrbio mental, o alienado mental, ele não tem condições de avaliar o que é certo e errado, de separar o bem do mal. Então ele é considerado também uma pessoa amoral. Quando se comete um crime, por exemplo, fulano tem uma atestado de doido, por exemplo, né? Então ele não tem condições de responder por aquele crime, é imputável daquilo ali. Então, só para você entender melhor esse conceito. Então, o ato moral, o ato imoral e o ato amoral. A moral pressupõe liberdade. É um indício que você já é uma pessoa adulta. Mas, por você ter liberdade, você pode fazer ou não fazer aquilo. Então, veja bem. Já a ética, como o exemplo que eu dei anteriormente, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você tem um lixo, você está ali com uma latinha de refrigerante, não precisa ninguém estar te vendo, você, na sua consciência, sabe que aquilo é errado. A sua sociedade não permite que você suje a via pública. Independente de alguém ver, você vai amassar aquela latinha, vai ficar com ela até você encontrar
um lugar apropriado para o descarte. Então veja bem, quando eu falei que a moral depende muito dos costumes, eu dei aqui o exemplo das tribos indígenas. Essa moral, ela pode mudar de acordo com as relações sociais que você vive. Antigamente, essas mudanças eram muito mais lentas, só que atualmente isso é muito mais rápido, devido à tecnologia, aos meios de comunicação muito mais acelerado. A gente muda a forma de ver o mundo, a nossa relação de trabalho muda constantemente, nossa relação com os princípios, com a religião. E às vezes, esse conceito de moral, aquelas regras que valiam alguns anos atrás, elas vão perdendo sentido, porque hoje a realidade é outra, as nossas relações sociais são outras, nossas relações de trabalho são outras, a realidade vai nos impondo outras maneiras de ver o mundo, de agir. Por isso que muita gente fica no saudosismo, no meu tempo era assim. Olha, quando eu era criança, muito tempo atrás, era moral o professor castigar o aluno. Castigo físico, sim. O pai gostava do professor, aquele professor bravo, botava o aluno de joelho, dava com uma palmatória, aquele instrumento de tortura mesmo, na palma da mão, e a família apoiava aquilo, era um ato moral, era uma tradição. Hoje, se o professor fizer isso, é um ato imoral, é um crime, ele não pode usar nenhum tipo de castigo, muito menos castigo físico, só para você ver como isso vai mudando de tempo em tempo. Algumas pessoas que querem manter a tradição falam, não, o que é certo não muda, mas muda de acordo com as suas relações. E esse conjunto de comportamento, quando você nasce, isso depende muito do contexto histórico. Quando você nasce dentro de uma sociedade que já vem com um código de moral, com um código ético, com costumes, com as suas tradições. Então você vai aprendendo ali desde pequeno o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que você deve fazer, o que não deve, como você fala, como você anda, como você vai se vestir, com quem você deve se relacionar. E tudo isso são condutas morais. E você vai tomando consciência daquilo, aí você vai crescendo e você vai questionando. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me comportar dessa ou de tal maneira? Aí você está agindo filosoficamente. Você está questionando a moral do seu tempo. E como você é livre, você pode optar por quebrar aquelas regras. De repente a tua família acha que é moral andar de cabelo bem curtinho. Aí você fala, mas por quê? Por que o cabelo curto tem a ver com o meu caráter, com minha personalidade? Aí você pensa, não tem nada a ver. Você deixa o seu cabelo crescer. Então você está quebrando uma regra ali, que é uma regra moral, um costume da tua família, mas você não está quebrando nenhuma conduta, nenhuma lei. Você é livre para escolher. Inclusive você é livre para escolher o errado, se você quiser. Claro, vai arcar com as consequências, vai pagar por aquilo ali. Mas o exemplo, você deixou o cabelo crescer, ou você resolveu colocar um pince, você resolveu fazer uma tatuagem, você está quebrando uma regra moral que é uma cultura, um costume daquela sua comunidade, mas você não está infringindo uma lei. E aí, automaticamente, você vai causar, assim, no mínimo, uma certa estranheza, porque as pessoas te educaram para viver de acordo com aquela regra. E aí você pensa assim, não, mas eu quero fazer tal coisa. Então você está dentro da ética, você está questionando essa regra moral, ok? Então, para encerrar, nós dizemos o seguinte, a moral, a ética, ela depende muito de valores, e somente a partir do século XVIII, a ciência passou a estudar essa questão dos valores, nós chamamos de axiologia com X, né, que é o estudo dos valores. E o que são valores? Os valores são universais,
o que vale para mim vale para você? Não, nem sempre. E aí nós tivemos um filósofo no século XVIII chamado David Hume, que ele dizia o seguinte, ele concluiu que são as paixões que determinam nossas vontades, nossos valores, e não a razão. Com isso ele quis dizer que os valores são relativos, ele está relativizando os valores. Ou seja, aquilo que é correto para mim pode não ser para você, aquilo que é bom para uma sociedade pode não ser para outra. Uma sociedade tem praia de nudismo, as pessoas vão lá, tomam banho nu, ninguém vai ter sentimento erótico. Já para outra, o nudismo é uma coisa, é um tabu, é um pecado, enfim, é um ato de imoralidade. Então, para você entender que os valores dependem muito de cada realidade, de cada cultura, e que pode mudar de uma sociedade para outra, ou até mesmo de uma família para outra. E você? Quais são os seus valores? Você segue valores cegamente porque alguém disse que é bom para você? Ou você filosoficamente é capaz de pensar, de colocar na balança, de usar a sua bússola? Lembrando, aquela bússola é um instrumento que ela vai te dar vários caminhos, ela não vai te dizer qual caminho você deve seguir, mas ela vai te mostrar um norte. Você já é capaz de questionar os valores vigentes de uma sociedade? Você é uma pessoa moral? Você é capaz de escolher o que é certo ou do errado? Ou você só faz quando alguém está vendo? Você é uma pessoa ética? Você questiona os valores da sociedade? Ou você segue tudo cegamente, sem pesquisar, sem estudar, sem questionar? Você é uma pessoa que faz o bem em qualquer circunstância? Por exemplo, para terminar, eu quero deixar aqui um questionamento. Certa vez alguém já chegou para você e te pediu para fazer algo que você tem consciência que é errado, mas você gosta tanto daquela pessoa, como David Hume falou no século XVIII, é mais uma questão de paixão do que razão. Você gosta muito daquela pessoa e ela te pede para fazer uma coisa que você conscientemente sabe que é errado. Aí você pensa, não, mas não vou fazer. E a pessoa fala para você, olha, faça, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Vai ficar entre nós dois. E você responde, gosto muito de você, mas não posso fazer isso porque isso não é ético. Isso vai de encontro com meus princípios éticos. E a pessoa ainda, não, mas só vai ficar entre nós. E o que você responderia? Você diz, sim, então vou fazer, já que ninguém vai ficar sabendo, vou fazer. Ou você responderia, não posso fazer porque basta que eu fique sabendo, já é bastante para não fazer. O que você diria nesse momento? O que você faria ao receber um troco errado para mais no supermercado? O que você faria? O que você faria se você, como motorista de aplicativo, por exemplo, encontrasse uma carteira recheada de dinheiro e ninguém estivesse vendo e você está muito precisado daquele dinheiro? Qual seria seu comportamento? Eis aí a diferença, eis aí o que vai definir se você realmente é uma pessoa ética, é uma pessoa moral. Pense sobre isso. Na próxima unidade, na próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre princípios éticos e princípios morais. Muito obrigado e tenham todos uma grande semana de aprendizagem.